Boa noite a todos. Então eu estou aqui, né, para mil atividades. Vamos conversar um pouquinho então. Bom, eu não tinha preparado nada, né, para esse momento, para a noite de hoje, não tinha nenhuma palestra preparada. Aí, atendendo a pedidos, eu vou falar um pouco sobre apometria. Eu sempre gosto, antes de começar a conversar, de começar a falar, né, na palestra, eu sempre gosto de lembrar a todo mundo que cada um de nós está aqui hoje não é por acaso. Né? Um dia chuvoso, uma noite chuvosa, que parece que pede para a gente ficar em casa, mas olha quantas pessoas saíram de casa ainda assim e aqui se encontram. Acho importante a gente valorizar isso. Importante que cada um esteja feliz por estar aqui. Quando a gente vem para uma casa espírita, qualquer um de nós, e a gente adentra a casa, ultrapassa o limite do portão, eu gosto sempre de pensar que aquilo que a gente veio buscar já está sendo atendido. Isso é certo. Quando a gente adentra a casa, a gente já está recebendo ajuda dos nossos amigos espirituais. É só a gente pensar que essa casa, ela foi preparada para nos receber. Naturalmente, eu sempre digo que preparada no plano físico, estamos aqui, né, todo mundo sentadinho, no seu devido lugar, né, tem papel, tem água, tem tudo, mas preparada também e muito no plano espiritual. Tem uma equipe espiritual que antes da gente chegar aqui, todos os trabalhadores, ela já está trabalhando, esperando por todo mundo. Então, cada um que aqui chega já está, sem dúvida nenhuma, recebendo ajuda. Já tem uma equipe de bons espíritos esperando por nós. Então, todo mundo que aqui chega já está sendo auxiliado. É tão importante a gente lembrar disso, porque também é essencial que a gente se coloque de tal forma a receber essa ajuda. Eles estão aqui próximos a nós. É importante que a gente esteja de tal forma posicionado para receber essa ajuda. O que é estar posicionado para receber ajuda? É lembrar que aquilo que não é bom, a gente deixa lá fora. E quando eu chego aqui, eu tenho que fazer uma conexão com esses amigos. Por meio do quê? Por meio dos meus pensamentos. Eu tenho que estar receptiva para as energias que eles vão me mandar. Eu tenho que criar ao meu redor um campo energético que seja pelo menos um pouco compatível com a energia que eles me mandam. Se eu chego aqui e eu estou tão chateada, meu dia foi muito cheio, eu estou cansada, e eu penso, tá demorando, né? Nossa, esse tempo. Aqui que sai daí vai começar a falar, por que não chega logo a hora do passe? Só que eu tenho que carimbar, e fulano, na hora que eu sair daqui eu tenho que fazer isso, e amanhã, se a minha cabeça está muito cheia de preocupações, cheia de problemas, eu não consigo criar um campo energético ao meu redor que seja compatível com a ajuda que os bons espíritos estão me enviando. E eu não consigo captar tudo que eles me mandam. Um pouco chega, claro, mas nem tudo. Eles bem tentam, mas eu não consigo captar. Isso é importante a gente saber. Então, quando a gente chega, é importante a gente se colocar de tal forma a receber a ajuda que a gente veio buscar. Isso é bem importante. Por isso que a gente pede. Chegou? Vai tentando acalmar os pensamentos. Vai tentando ficar com um pensamento mais elevado, deixar os problemas para o lado de fora, pensar em coisas boas, estar agradecido por você ter vindo até aqui, mentalizar coisas boas, pensar nas pessoas que você gosta e quer ajudar, envolvê-las com pensamentos amorosos. Aí sim, eu me coloco de tal forma a receber toda a ajuda que vem dos nossos amigos espirituais. Isso é importante. Bom, atendendo então os pedidos, vamos falar um pouquinho sobre a apometria. Aqui na nossa casa, nós utilizamos a técnica da apometria. Provavelmente,
Todos que aqui estão sabem disso. Muitos, inclusive, vêm para essa casa por conta da apometria, por conta da ajuda que a apometria pode dar. O que é a apometria, então? Apometria é uma técnica, a gente pode dizer assim, uma técnica para tratamento espiritual. Isso é a apometria. Cada centro, cada casa espírita, a maioria delas, né, tem formas de tratamento espiritual. Talvez alguns já conheçam as chamadas mesas de desobsessão, que é comum na maioria das casas. A apometria também pode ser utilizada como um tratamento espiritual para desobsessão. Como é que ela funciona? Na apometria, com essa técnica de tratamento espiritual, as pessoas que procuram podem procurar por diversas razões. Eu posso procurar a ajuda da apometria porque eu estou passando por um problema familiar muito importante. Eu tenho um marido, tenho filhos e não me relaciono bem com meu filho. Por mais que eu tente, eu não consigo me relacionar bem com ele. A gente briga e parece que só de olhar um para o outro é como se um sentimento muito ruim tomasse conta. É comum. Parece que vem uma raiva, uma sensação terrível. Acontece bastante. Eu venho procurar apometria por conta disso. Posso também procurar apometria porque eu tenho um problema de saúde que eu já tentei tratar de diversas maneiras e nada resolve. Eu tenho uma dor, por exemplo. Uma dor que eu passo, vou dar um exemplo da dor de cabeça, que já aconteceu comigo. Uma dor de cabeça terrível. Eu passei por vários profissionais, passei pelo médico, fiz todos os tipos de exame, tratamento medicamentoso, tudo. Nada resolve. Os médicos até nem sabem mais dar uma explicação. Numa situação dessa, a apometria também pode ajudar. Posso procurar por isso. Posso também estar passando por uma outra situação. Eu tenho um problema com um vício. Pode ser qualquer um. Eu bebo. Tento parar de beber e eu não consigo. Ou eu fumo. Ou qualquer outro tipo de vício. Ou ainda, eu estou numa situação que parece que a minha vida não anda. Parece que ela não vai para frente. Parece que aquilo me pegou. Nada dá certo. Nos negócios, aquilo não dá certo. Eu entro no emprego, eu saio do emprego, aquilo não vai para frente. Ou então eu entro no emprego, parece que vai dar certo, de repente tem uma baita de uma dívida e nada funciona. Não sei mais o que fazer. Ou seja, eu posso procurar a apometria por uma série de razões. Muitas razões. Todas essas razões podem sim encontrar um auxílio, um amparo na apometria. Como? Bom, na apometria, a gente vai trabalhar com a pessoa que está sendo, para ela, solicitado ajuda. O ideal, sempre, a gente recomenda, é que eu mesma, que estou com um problema, venha, vocês sabem disso, assista as palestras, carimbe, para marcar a data da minha apometria. Isso é um dado importante. O ideal é que a pessoa que tem um problema venha até a casa. É o ideal. Ok, em algumas situações isso não é possível. Eu quero muito ajudar uma pessoa que eu amo muito, que está com um problema grave, bem importante e mora longe. Como é que eu vou fazer? Eu posso fazer o que a gente chama de ponte. Eu venho, carimbo para ela, pensando nela, e no dia da apometria dela, eu faço para ela. O meu sentimento por ela, eu penso nela com carinho, eu quero ajudar, por isso eu consigo fazer uma ponte. Tudo bem? Mas o ideal, volto a dizer, é que a pessoa frequente a casa. A gente pede as palestras, não é à toa. Esse tempo das palestras, estas semanas, são importantíssimas. A gente vai sendo preparado para esse momento. Sabe por quê? Porque na apometria a gente vai mexer, vai trabalhar com situações das vivências passadas. É mais ou menos, para traçar assim um paralelo, é mais ou menos como se a gente fizesse uma regressão. Todo mundo já ouviu falar de regressão, né? Vou trabalhar um pouco com as minhas vidas passadas.
Na apometria, a gente também trabalha assim. Como é que é? Eu tenho lá aquele meu problema e eu digo aqui que eu tenho esse problema com um familiar, por exemplo, o meu filho que eu não me dou bem. Quando a gente entra lá na mesa, fiquem tranquilos que nada acontece. Nós trabalhamos com pares de médicos. Como é que funciona isso? Tem um médio de doutrinação e um médio de incorporação, sempre em pares. Esse médio que incorpora, olha que coisa interessante, ele pode incorporar, isso é bem curioso, ele pode incorporar uma parte de mim ou daquela pessoa encarnada que está pedindo ajuda. Como assim uma parte de mim? Todos nós sabemos que nós já tivemos várias vivências, certo? Pois é, essas vivências elas não se apagam e deixam de existir. Aquilo que eu fui no passado não morre assim, não deixa de existir, acabou. Agora eu sou uma outra completamente nova, com tudo novo, ideias novas, sentimentos. Não funciona assim. Aquilo que eu fui no passado, numa determinada vivência, nós chamamos na apometria de personalidade. Quem eu fui numa outra vivência, a gente chama de personalidade. Quando nós atendemos uma pessoa na apometria, em um dos médios de incorporação, virá uma destas personalidades da pessoa encarnada que está procurando ajuda. Vem e conversa com a gente, conversa com o doutrinador. Sabe por quê? Porque muitas situações das vidas passadas nós não resolvemos bem. Vocês sabem que nós já tivemos muitas vivências, não é? Muitas. Cada uma com uma característica diferente. Em cada uma você tinha realmente uma personalidade distinta. Em uma você era mulher, em outra você era homem, em uma você desencarnou velhinho, uma mais cedo, em uma você era pobre, em outra você tinha dinheiro, em uma você tinha uma família grande, em outra você era sozinho, em uma delas talvez você tenha ajudado várias pessoas, em outra talvez você tenha roubado, tenha matado. Não é assim que funciona? Várias. Nós somos hoje fruto de tudo que a gente viveu. Eu tenho um pouquinho de tudo que eu já fui nessa minha personalidade de hoje. Mas posso ter passado por uma situação, vou voltar para o exemplo do filho, que numa vivência, aquele que hoje é meu filho, ele pode ter sido, por exemplo, meu pai. E naquela vivência, ele pode ter me maltratado muito. Era o que ele conseguia fazer no momento. Me maltratou muito, me batia, me espancava. Pode até, em um determinado momento, ter chegado a um ponto de ter me maltratado tanto que eu adoeci e desencarnei. Naturalmente que eu, naquela situação, não consegui nutrir por ele um amor incondicional. Eu tive momentos de muita raiva dele. Claro que tive. E por alguma razão ele tinha muita raiva de mim. Porque ele fez isso comigo. Eu desencarnei, ele desencarnou, a gente foi lá para o plano espiritual, se reencontrou e se preparou para uma nova encarnação. Quando a gente volta para essa nova encarnação, a gente quer se entender. A gente se arrepende da gente não ter se entendido. A gente se arrepende do que a gente fez um ao outro. E aí a gente quer ter uma nova oportunidade para fazer diferente. Para essa oportunidade, a gente resolve vir como novamente integrantes da mesma família. Só que agora eu sou a mãe e ele é o meu filho. De vez em quando pode vir em mim e nele também um sentimento estranho, mas muito forte, que não é da vivência de hoje, é daquela vivência passada. Por isso que às vezes eu não sei por que ele vem. Às vezes aquela criatura não me fez nada e eu olho para ela e eu tenho raiva, e ele a mesma coisa. Essa energia que se forma naquele momento, percebam, ela tem razão não na vivência de hoje, mas lá naquela vivência pretérita. E o que a apometria vai fazer? A apometria, ela vai trazer, numa das médiuns, esta situação.
Uma das médiuns vai então incorporar a personalidade desse desencarnado, que foi o filho que sofreu com o pai. E vai dizer, ele me fazia isso, ele me fazia isso, isso. Nós vamos conversar com essa pessoa, né, que é parte dela, está guardado num pedaço daquele encarnado, lá da consciência dele, da memória dele, e explicar o que aconteceu, e ver o porquê disso, ver se numa outra vivência, talvez ainda mais antiga, a gente já não tivesse começado essa briga, e talvez eu tivesse sido quem iniciou tudo. Não sei, situações diversas, mas de qualquer maneira, a gente conversa, até que aquela pessoa compreenda que tudo tem uma razão e que o que deve nos unir é o entendimento, é o amor. Até que aquela pessoa entenda, aquela personalidade que está ali, que a gente pediu para estar junto agora. E que se eu deixar esse sentimento de raiva tomar conta, eu vou perder novamente a chance de me entender com essa pessoa. Eu vou novamente desencarnar sofrendo muito. Quantas vezes será que nós perdemos a chance em outras vivências de entendimento, de recuperar uma situação do passado, que a gente não perca agora? O que a gente faz na apometria? Conversa, né? Limpa energeticamente falando aquelas energias, aqueles resquícios energéticos daquela vivência pretérita, que estão me trazendo essas lembranças à tona, por exemplo. Harmoniza os meus sentimentos, harmoniza os sentimentos do meu filho. A gente se acalma. Mas a apometria vai fazer mais do que isso. Mais do que essa limpeza energética e de me acalmar. Ela vai me explicar. Ela vai me fazer compreender que realmente, em alguns momentos, eu vou ter raiva. Que vai ter sentimentos esquisitos dentro de mim, porque eles são sentimentos lá do meu passado, mas que a minha oportunidade de hoje, ela deve prevalecer, o amor deve prevalecer, e que eu tenho, portanto, que me esforçar muito, para na hora que eu sentir essa raiva, eu transformar isso em amor, em paciência, em compreensão. Isso a apometria tem que fazer também. Mas ela me fortalece, indiscutivelmente. Vamos pensar numa situação de doença. Eu posso ser aquela pessoa com a dor de cabeça que eu falei. Procuro a ajuda da apometria porque eu tenho muita dor de cabeça, que nada passa. Na apometria, conto que eu tenho dor, eles vão ver o que acontece. Vem uma personalidade minha, ali, numa das médiuns, que diz o seguinte: você sabia, né, que essa tua dor, que isso tudo que está acontecendo, foi porque você, numa outra vivência, né, você fez muito mal para as pessoas na cabeça delas, por exemplo. Como assim? Ah, eu tinha muitos empregados numa determinada vivência e eu ficava assim no pé deles para que eles fizessem tudo direito, e como eles não faziam, e eu era muito ignorante, eu batia na cabeça deles, mas batia mesmo, até machucar. Hoje, de tanto ter feito mal para os outros dessa maneira, eu nasci nessa vivência com resquícios energéticos na mesma área que eu prejudiquei naquelas pessoas, na minha cabeça. O meu perispírito, que vai dar o molde para o meu corpo físico, tem resquícios energéticos daquela situação. O que eu posso fazer na apometria? Auxiliar na limpeza desses resquícios energéticos e melhorar a minha situação. Naturalmente, que isso vai depender muito das minhas atitudes nessa vivência. Por exemplo, se eu naquela era tão impaciente, né, com quem trabalhava comigo, a tal ponto de agredir verbalmente e fisicamente, nessa vivência eu tenho que ser uma pessoa que esteja muito disposta a ser muito mais calma, paciente, tolerante, tanto verbalmente quanto fisicamente. Senão também não adianta. Essas energias vão continuar a se formar na região da minha cabeça. E não há apometria que dê jeito.
Essa é uma situação. Outra situação que pode acontecer nessa história da dor de cabeça. Como eu machuquei muitas pessoas, essas pessoas também chegou um dia que elas desencarnaram, que elas perderam o corpo físico. Muitas delas podem estar ainda no plano astral, podem ter desencarnado. E de repente elas me descobriram, elas me encontraram, elas me viram aqui, já tendo reencarnado com esse corpinho físico. Elas podem vir até mim e falar: você me machucou tanto, você me maltratou tanto, que agora eu vou me vingar. Eu vou ficar atrás de você. Eu vou ficar batendo na sua cabeça que nem você fazia com a gente. Você vai achar que tem um problema aí e não vai ter nada. Sou eu que estou batendo na sua cabeça. E se eu fiz isso com muitas pessoas, eles podem, inclusive, se juntar num grupo e ficar fazendo isso para mim. Pode acontecer. São os que nós chamamos de obsessores. São os meus obsessores das minhas vidas passadas. Não pensemos que nós fomos queridos, né, em todas as vivências. Bem bonzinhos, bem santinhos em todas as vivências. Certamente não. Portanto, todos nós devemos ter muitos obsessores de vidas passadas. E aí? O que a apometria pode fazer numa situação dessa? Sabe o que a apometria faz? Como tem mais um casal ali, né, uma dupla de médiuns, tem lá de incorporação, uma dupla de incorporação e alteração. Nesse médium de incorporação, pode vir um desses obsessores que estão me perseguindo, batendo na minha cabeça. E aí, o médium que está ali afinando, ele vai falar com essa criatura e vai explicar: realmente, ela errou contigo, verdade, não devia ter feito isso. Mas olha quanto tempo tem, olha quantos séculos tem. Ela errou, ela foi socorrida, aceitou reencarnar e está passando por uma série de dificuldades para tentar ser diferente. E você, meu irmão, olha como é que você está vagando por aí, tentando prejudicar outra pessoa, mas pior está para você, porque todos nós sabemos que eu faço para o outro, volta para mim. Para quem não tem corpo físico é igual. Ele também faz para mim, ele também se sente mal. Não tenho dúvida. A gente vai mostrar que não vale a pena isso. É isso que a gente quer fazer na apometria. Mostrar para aquele desencarnado que não vale a pena. Que perseguir, que se vingar, nunca vale a pena. E vamos encaminhá-lo para um local de socorro. Isso é maravilhoso na apometria. Eu sou suspeita para dizer, mas eu acho maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque a gente não vai pegar aquele obsessor que está ali em cima da criatura com dor de cabeça e vai dizer para ele assim: eu estou ordenando, se afaste dessa pessoa, suma daqui. A gente nunca vai fazer isso. A gente vai conversar. E antes da gente pensar em afastar essa criatura, esse desencarnado do encarnado, nós vamos fazer isso oferecendo ajuda. O desencarnado sempre vai receber essa ajuda. Ele sempre será encaminhado para um local de socorro. Isso é maravilhoso na apometria. Ele vai compreender que eu hoje, encarnado nessa situação, já não faço mais aquilo que eu fazia antes. Ele vai entender isso, ele vai estar cansado, ele vai querer essa ajuda. Muitas vezes ele está pedindo há muito tempo e a gente oferece essa ajuda. E aí ele sai de perto do encarnado. A gente consegue então diminuir as obsessões sem maltratar aquele obsessor. Isso é muito bonito na apometria. Todas as vezes que a gente pensar em apometria, a gente vai pensar em ajuda. Nós costumamos dizer que a base da apometria é uma só, que é o amor. A base da apometria é o amor. Volto a dizer, é maravilhoso poder ajudar o desencarnado. É maravilhoso. Porque aquele desencarnado que está fazendo obsessão está em sofrimento.
Não tenhamos nenhuma dúvida disso. Muitos estão fazendo mal, volto a dizer, porque em uma determinada ocasião o encarnado me prejudicou. E mais, muitos nem sabem fazer outra coisa. Às vezes o sofrimento deles é tanto que eles não acham que dá para fazer outra coisa. Eles se sentem abandonados. E a gente pode então estender a mão. Isso é maravilhoso. Para o encarnado também é maravilhoso. Por quê? Porque o desencarnado então foi encaminhado. Está ótimo. É mais fácil cuidar com ele. O encarnado que foi pedir ajuda, ele vai ter que, no momento da apometria, compreender que o problema que ele está lá se queixando, seja qual for, na grande maioria das vezes, tem relação com as vivências pretéritas. Detalhe, não é só com as vivências pretéritas, ou não é apenas. Por quê? Quando a gente faz a apometria, e a gente, por meio dessas vivências pretéritas, das médiuns estarem vivenciando o que aconteceu para aquela pessoa nas vidas pretéritas, a gente fica sabendo que nessa vivência, esse encarnado precisa agir de determinada maneira. Vou dar um exemplo para me fazer entender. Procuro a apometria porque eu tenho dificuldades com drogas. Me drogo. E ouvi dizer que a apometria pode me ajudar. É um vício. Venho para a apometria, naturalmente, que quando a gente abre ali a mesa, vem perto de mim ali um monte de obsessores, né? O que a gente vai fazer é a mesma coisa, conversar com eles e encaminhar, sempre encaminha. Já fizemos isso. Mas virá também, certamente, personalidades. Eu sou aquela dependente de drogas hoje. Virá personalidades minhas, das minhas vivências pretéritas, que em outras situações também se envolveram com algum tipo de droga. Não pensem que não. E ainda, pode ter vindo uma personalidade minha que contribuiu em outras vivências para que outras pessoas também se viciassem. Pode, claro que pode. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que talvez nesse meu corpo físico de hoje, eu tenha aqueles resquícios energéticos dessas vivências passadas. Então aqui no meu perispírito. A partir do meu perispírito, isso passa para o meu corpo físico. Às vezes, inclusive, é necessário, é importante acontecer. Talvez eu vá ter algumas disfunções, algumas doenças pequenas, outras maiores, por conta daquilo que eu lesionei nos meus corpos das outras vivências. Eu machuquei com o uso das drogas. Ele ficou machucado, lesionado. Eu tenho resquício disso no meu corpo físico de hoje. E eu vou ter que suportar isso. Verdade seja dita. Muitas coisas você vai passar porque você precisa suportar essa vivência pelo que você fez no seu corpo físico nas vivências passadas. Muito bem. Mas além disso, nessa vivência, e aí a apometria entra, que eu acho uma maneira fantástica. A apometria, ela vai procurar te equilibrar um pouco mais. Vai procurar afastar os obsessores, como a gente já falou. Vai procurar te equilibrar, eliminando o que for possível desses resquícios energéticos das vivências pretéritas. E ela vai te dizer uma coisa fantástica. É outro papel da apometria, que é o da orientação. A apometria vai te dizer assim: olha, querido, você, em outras vivências, você já se envolveu com drogas. Você, em outras vivências, já contribuiu para outras pessoas se viciarem. Logo, nessa vivência, as drogas estarão próximas a você. Nessa vivência, é por uma questão de afinidade energética. Você vai atrair pessoas que se drogam, situações nas quais a droga esteja envolvida. E sabe para quê? Para quê? Para ver se você aprendeu. Para ver se você aprendeu. Você vai ser colocado, eu vou colocar entre aspas, tá? À prova. Porque quando você foi socorrido lá no plano astral, você entendeu, você estudou, né? Você compreendeu que aquilo não te fez bem.
Agora você vai para a aula prática. Você entra em contato com essas situações para que você possa resistir. Ninguém está dizendo que você vai resistir com muita facilidade. Não funciona assim. Porque se lá naquelas vivências passadas eu já me envolvi com isso, eu tenho uma atração por essa energia. Ela me atrai, eu me aproximo dela. Justamente para que eu possa resistir. Isso a apometria também vai te dizer. A apometria vai te orientar nesse sentido. Ela vai te falar exatamente isso. Preste atenção. Você tem tudo o que precisa para resistir. Se você não está fazendo, é porque você não está usando tudo que você tem de capacidade para resistir. Você não foi colocado nessa vivência sem as habilidades próprias para resistir às tentações, às dificuldades. Nenhum de nós. Nenhum de nós. A apometria vai te dizer isso. Se a apometria me equilibrou, né? Já me deixou melhor, me harmonizou, limpou um pouquinho dessas energias, recolheu, encaminhou quem? Os obsessores que estavam comigo por conta dessa situação de droga, desde vivências passadas. Me orientou que essa situação vai dar próxima a mim para eu resistir. Isso é uma grande ajuda ou não? É uma grande ajuda, uma ajuda fantástica. Percebam que em todos os auxílios que a apometria puder dar, todos, sempre tem uma coisa que é comum. Perceberam os exemplos que eu dei? Tem uma coisa que é comum. A apometria, ela não pode ser encarada como uma técnica terapêutica apenas de assistência. Vou explicar. A apometria não pode ser apenas uma técnica que eu procure e diga assim: estou com esse problema, resolva este problema para mim. Não funciona. Assim não vai funcionar. Ela pode ajudar, auxiliar. Como? Te harmonizando, né? Recolhendo os obsessores. Isso não vai fazer por você, sem dúvida, e ajuda muito. Você se sente melhor realmente. Mas, se você não se modificar, a apometria não vai resolver. A apometria não vai instalar em você um chipzinho para você resistir às drogas. É o exemplo que eu dei agora. Não vai acontecer. A apometria afastou, te equilibrou, você vai se sentir um pouco melhor, parece que você vai ter mais vontade de resistir, mas mesmo assim, as situações envolvendo pessoas com esse mesmo vício irão se aproximar de você. A apometria não vai garantir que você não tenha mais vontade de usar droga. Não vai. Desculpa, não vai. A apometria fez mais do que isso. Ela te orientou para que você pudesse usar as suas habilidades, as suas capacidades para resistir. Isso a apometria fez. Só que o esforço para usar essas habilidades, ele é individual. Isso a apometria não pode fazer. Então, ela não é uma assistência com. Entendem o que eu quero dizer? Eu não posso usar apometria, estou com um problema, venho na apometria, ela resolve e eu não faço nada. Não funciona assim. De jeito nenhum. Ela te harmoniza, ela melhora você, para que você tenha melhores condições de agir. Isso é fundamental compreender. Por isso que a gente também não gosta que a apometria seja feita por uma pessoa que não acredita em nada, por uma pessoa que não quer ajuda. Se você diz, vamos fazer uma apometria, quem sabe te ajude, e a pessoa te diz com todas as palavras, não, eu não quero, não vai fazer esse negócio para mim, eu não quero. Desculpa te dizer, a apometria vai ajudar pouco. Bem pouco. Se a pessoa não quer ajuda, qualquer ajuda que você tentar dar não vai ser muito efetiva.
Porque a apometria necessita da sua transformação. Para você realmente melhorar, a apometria, ela te indica esse caminho, te orienta o caminho da transformação, que é sempre o mesmo. Qual é o caminho da transformação? Como é que a gente costuma falar dentro do Espiritismo? O caminho da reforma íntima, não muda. Se eu sou aquela pessoa que maltratava os outros, bem possível que eu nessa vivência tenha uma tendênciazinha, né, a ser autoritária, mandona, agressiva. Se eu sei que eu já errei desse jeito no passado, o que a apometria vai me dizer? Dessa vez, faça diferente. Seja mais paciente, morda a língua antes de falar. Você está aqui para isso. É o seu aprendizado, é a sua escola. Por isso que na apometria ela nunca vai resolver. Ela vai te ajudar para que você se fortaleça e consiga conduzir as coisas com mais facilidade. Quer um outro exemplo comum nas mesas apométricas? Último exemplo, já demorou. Eu procuro apometria porque eu ando dormindo muito mal. Já tentei de tudo, já tomei remédio, tudo qualquer coisa. Mas durmo mal, durmo e acordo, um sono terrível para mim. Quer ver então que eu sonho, gente, tudo que não presta eu estou sonhando. Não sei mais o que fazer. Remédio eu já tomei vários. Vou procurar apometria. Quando eu começo a contar, provavelmente quem está ali fazendo sua apometria já entendeu o que está acontecendo. Ela vai te atender. E ela vai te dizer assim, depois que ela te atende: olha, querido, tu já ouviste falar em mediunidade? Hã? Já ouvi. Já ouvi. Pois é. O que está acontecendo contigo é um desequilíbrio da sua mediunidade. Você, como todos nós, temos, né, mediunidade. Isso é uma coisa natural. A gente vai falar disso mais pra frente, né, outro dia, não vai dar tempo hoje. Mas nós temos essa mediunidade natural. E a sua, nesse momento, está em desequilíbrio. É importante que você estude, compreenda isso. Nós afastamos aqui, encaminhamos os obsessores que estavam contigo. Outros nem obsessores eram. Eles apenas estavam se aproximando de você porque perceberam essa tua mediunidade. Eles estavam, na verdade, muitos, pedindo ajuda. Mas você capta essa energia desses desencarnados e se sente mal. E quando você está dormindo, que você sai do seu corpinho físico, com essa tua mediunidade toda, sabe lá Deus como é que você está indo. E aí você não quer, às vezes você não quer ajudar, às vezes você não quer ir para esses lugares, e aí você não dorme. Pronto, isso está acontecendo contigo. Ou seja, você não tem problema, desculpa, nenhum. Porque isso não é problema. Mediunidade é uma característica natural do ser humano. O que está acontecendo tão somente é que você não está lidando bem com a sua mediunidade. Você não está controlando a sua mediunidade, o que é fundamental. Como é que a gente fala? Você vai se sentir melhor, provavelmente, porém, você precisa controlar a sua mediunidade, porque ela é sua. Eu não posso controlar os seus pensamentos, posso. A sua mediunidade também não. É isso que a gente vai dizer na apometria. A gente te harmoniza e principalmente a gente te orienta. É importante compreender isso. A apometria sempre vai ser uma ferramenta, portanto, de auxílio, sempre, mas sobretudo, na minha opinião, ela é uma ferramenta de orientação. A gente pode sim aproveitar as orientações da apometria para saber lidar melhor com a própria vida. A última coisa que eu vou comentar da apometria é que às vezes eu uso, muitas vezes, a apometria para ajudar uma pessoa que desencarnou. Também acontece, tá? Lembra que a gente falou que você vai encaminhar os obsessores? Se de repente é uma pessoa que desencarnou, às vezes desencarnou numa situação dramática. Vou dar um exemplo, novamente. Imagine uma tragédia que nós tivemos recentemente no Rio Grande do Sul, não é? Nada por acaso. Não preciso dizer isso para vocês,
mas talvez muitas daquelas pessoas não estivessem preparadas. Nós podemos fazer o quê? Encaminhá-las também, com muita amorosidade. Volto a dizer isso. A nossa base é sempre o amor. A gente nunca vai tratar ninguém com agressividade numa mesa comum, nem mesmo os obsessores, que são tão necessitados de ajuda quanto aquele encarnado que está lá pedindo ajuda.